Rihanna nunca foi do tipo de se diminuir por um homem. Então, quando ela lançou aquele novo ensaio fotográfico de lingerie na semana passada, a internet enlouqueceu. Mas uma pessoa não estava aplaudindo. A AP Rocky viu aquelas fotos e, embora tenha agido com frieza em público, segundo relatos, perdeu a cabeça em casa. Fique conosco porque até o final deste vídeo, você entenderá porque Riri diz que esta é a gota d'água. Em 23 de abril, Rihanna se dirigiu às redes sociais e postou uma série de imagens que paralisaram os timelines. A cantora, compositora e mogul da beleza compartilhou uma série de imagens ousadas modelando um novo conjunto de guarda-roupa Savage X Fenty, se estendendo por um sofá em um conjunto vibrante de sutiã floral, calcinha e jarreteira que incendiou os feeds de redes sociais. A legenda dizia Savage Summer Loading. Era só isso. Ela deixou os visuais falarem por si. Banhada em iluminação âmbar, Rihanna serviu sedução do velho Hollywood misturada com energia de bombshell moderna. Nas fotos, ela se recosta no sofá, enquanto em outras, ela se inclina para mostrar o ajuste que abraça as curvas do conjunto de lingerie. Esta foi a nova coleção Mon Amour para Savage X Fenty, e Rihanna não estava contendo nada. A reação foi imediata. Os fãs ficaram chocados ao ver o último ensaio fotográfico de Rihanna. Os comentários começaram a inundar a postagem. Uma pessoa escreveu: "Deixei meu telefone cair. Precisamos de um aviso para tanto calor." Outro simplesmente disse: "Bem, caramba." Em poucas horas, não eram apenas os fãs reagindo. Páginas de fofocas estavam capturando. Blogs de entretenimento estavam veiculando histórias. E a pergunta que todos faziam não era sobre a lingerie. Era sobre a AP Rocky. Porque eis o problema: Rihanna não é apenas uma estrela pop modelando roupa íntima. Ela é mãe de 3 filhos. Em 2022, ela deu à luz seu primeiro filho, RZA Riot. Seu segundo filho chegou em 2023, seguido por uma filha, Rocky, em 2025. Ela está em um relacionamento comprometido e de longa data com uma das figuras mais proeminentes do hip-hop. Então, quando ela posta fotos como estas, fotos que deixam pouco à imaginação, as pessoas querem saber como o homem em casa se sente sobre isso. E é aí que a história se abre completamente. Relatos surgiram quase imediatamente afirmando que a Dollar AP Rocky enlouqueceu com as fotos. A implicação era clara, que ele estava furioso, que se sentia desrespeitado, que a mulher com quem construiu uma família estava mostrando demais, muito publicamente. E a partir daí, o trem de rumores fez o que faz de melhor. Blogs começaram a circular manchetes de que Rihanna tinha deixado a AP Rocky, que as fotos de lingerie foram o ponto de ruptura, que seu relacionamento, anos em construção, testado por escândalos, disparos e o caos da fama, finalmente havia colapsado por causa de um conjunto de fotos postado para promover uma linha de roupas. Mas isso realmente aconteceu assim? E mais importante, há alguma verdade na afirmação de que a AP Rocky perdeu a cabeça com seu parceiro fazendo o que ela tem feito há anos? Para entender por que esses rumores pegaram fogo do jeito que pegaram, você precisa entender a história, não apenas das fotos, mas do casal, da marca, das alegações de infidelidade, dos disparos literais em sua casa e da obsessão da internet em destruí-los. Rihanna e a Dollar AP Rocky não se conheceram e se apaixonaram da noite para o dia. Seu relacionamento é um que se estende por mais de uma década, enraizado em colaboração, amizade e um romance lento que eventualmente se transformou em um dos romances mais em alta perfil do entretenimento. Os fãs têm especulado sobre os dois serem um casal por anos, desde que sua química quase transbordou durante uma co-performance sensual no VMA de 2012. Essa performance, uma versão ao vivo da remix de Cockiness, Love It de Rihanna, se tornou um daqueles momentos que as pessoas não conseguiam parar de falar. Olhando para trás na performance do duo no VMA de 2012, Rihanna relembrou: "Ele agarrou minha bunda no palco." Seu próprio time estava aparentemente preocupado com como ela reagiria. Mas Rihanna não estava incomodada. Na verdade, aquele momento, lúdico, elétrico, ligeiramente perigoso, foi a semente de algo que não floresceria completamente por mais 8 anos. Após o VMA, Rocky participou da remix Cockiness, Love It de Riri em 2012 e abriu a primeira parte da Diamonds World Tour de Rihanna em 2013. Rihanna devolveu o favor no mesmo ano com seu papel adorável como seu amor no vídeo Fashion Killa, de Rocky. Eles eram parceiros criativos. Eles eram amigos próximos. Mas o timing nunca era certo. Rihanna ainda estava vinculada a Chris Brown naquele momento. Mais tarde, ela estava conectada a Drake. Depois veio seu relacionamento com o bilionário Hassan Jamil, que foi sério e durou alguns anos até 2020. Enquanto isso, Rocky estava vinculado à supermodelo Kendall Jenner. Mas quando o mundo fechou em 2020, tudo mudou.
Não foi até o surto do coronavírus que os dois transformariam oficialmente sua amizade em romance. Ele se tornou minha família naquele tempo, revelou a mogul da Fenty Beauty em sua história da capa da Vogue de abril de 2022. O Covid os forçou a uma proximidade, e o que emergiu foi algo que nenhum deles esperava. Rihanna mais tarde disse: "O Covid acelerou nosso relacionamento, o que eu sentia que Deus sabia que precisávamos. Porque íamos começar uma família. Se não fosse pelo Covid, teríamos levado muito mais tempo para ficar confortável um com o outro, até mesmo para saber que estávamos prontos." Ela continuou: "Não havia como negar. Foi a melhor coisa que já nos aconteceu." Em meados de 2021, um Rocky de 28 anos estava pronto para contar ao mundo. Em uma entrevista com a GQ, o rapper revelou que realmente conheceu a Rihanna durante uma viagem de carro pela Grande América que fizeram juntos em 2020, chamando-a de sua mulher e o amor de sua vida. Ele disse: "É muito melhor quando você tem a certa. Ela vale provavelmente como 1 milhão das outras." Isso não era apenas um homem dizendo coisas legais. Este era um homem que havia falado publicamente sobre sua abordagem anterior aos relacionamentos em termos marcadamente diferentes. Antes de encontrar o amor com Rihanna, a AP Rocky fez alguns comentários que levantaram sobrancelhas sobre relacionamentos e monogamia. "Meus melhores momentos com mulheres é quando sou honesto. Digo a ela que posso estar com outra mulher, e isso ajuda." Ele disse: "Quando chegar a hora de se estabelecer, posso ter apenas 2 namoradas." Então, para ele dizer a certa, para ele dizer 1 milhão das outras, isso foi uma mudança massiva. Sinalizou que o que quer que Rihanna estivesse fazendo, havia fundamentalmente alterado a maneira como esse homem via amor, comprometimento e parceria. Eles foram de companheiros de viagem a pais expectantes no período de 2 anos. E então o caos começou a rolar. Se há uma coisa que a internet ama mais do que uma história de amor, é a destruição de uma. E Rihanna e a Dollar, a AP Rocky têm sido alvo desse impulso destrutivo desde o muito início. O primeiro grande golpe veio em abril de 2022. Em 14 de abril, a escritora de moda e influenciadora Lois Pisano provocou rumores de infidelidade sobre o casal no Twitter. Rihanna e a AP Rocky se separaram. Rihanna terminou com ele depois que o pegou traindo com a designer de sapatos Amina Muaddi, Lois afirmou. Embora a internet tenha enlouquecido por 24 horas, os rumores de separação e acusações de traição foram esclarecidos em 15 de abril. Rihanna estava grávida na época. A afirmação era que Rocky tinha dormido com Amina Muaddi, uma designer de sapatos que literalmente trabalhou na linha de calçados Fenty de Rihanna. A alegação era incendiária precisamente por estar tão perto. Muaddi criticou os rumores, dizendo: "Inicialmente assumi que essa fofoca falsa, fabricada com intenção tão maliciosa, não seria levada a sério." Uma fonte diretamente conectada aos 2 artistas disse ao TMZ: "100% falso em ambos os casos", e acrescentou: "1 milhão% não é verdade. Eles estão bem. Mas o dano foi feito. A narrativa foi plantada. A Dollar AP Rocky pode trair Rihanna. E uma vez que a internet decide que algo é plausível, cada evento futuro é filtrado através dessa lente." Em outubro de 2022, 5 meses após Rihanna dar à luz, Kanye West postou e deletou uploads do Instagram acusando a AP Rocky de infidelidade com a designer de moda Yoon A.N. A N criticou as afirmações, escrevendo: "Não apenas usando acusação sexual falsa, espalhando essa mentira em nome de Deus, insultar uma mulher é o mais baixo do mais baixo." Ambas as acusações foram desmentidas. Ambas eram falsas. Mas nenhuma foi completamente esquecida. Os sussurros permaneceram, criando um pano de fundo perpétuo de dúvida em torno de um relacionamento que, por todas as contas verificáveis, estava prosperando. E então 2026 trouxe algo muito pior que rumores. Em 8 de março, alguém disparou um AR-15 contra a casa de Rihanna em Beverly Hills. Seus 3 filhos, seu parceiro AP Rocky e sua mãe estavam dentro. O procurador distrital do condado de La, Nathan Ogman, disse que Rihanna e seu parceiro, a AP Rocky, estavam dentro de um trailer em sua propriedade quando ocorreu o disparo. O trailer também foi atingido por disparos. Um furo de bala também foi encontrado na parede externa do berçário do 2º andar da casa, onde os 3 filhos do casal e uma babá estavam quando o disparo aconteceu. Deixe isso afundar. As balas atingiram a parede do berçário. O berçário onde seus filhos, RZA, Riot e a bebê Rocky estavam presentes. A mulher acusada de disparar foi acusada de 14 crimes, incluindo tentativa de homicídio, em seu primeiro comparecimento em tribunal. Ivana Ortiz, de 35 anos, também foi acusada de 10 contas de agressão com arma de fogo semiautomática e 3 contas de disparo em uma habitação ou trailer ocupado. A investigação do LAPD encontrou uma série de posts estranhos na mídia social de Ortiz mencionando Rihanna. Em um post no X, ela mencionou a cantora e disse: "Você está aí?"
este foi um caso de obsessão parasocial que se tornou violenta e quase custou a vida a uma família de 5 pessoas. Rihanna e seu parceiro A$AP Rocky estavam dentro do Airstream no momento do disparo e poderiam facilmente ter sido atingidos. Um funcionário disse ao Times: "Felizmente, ninguém ficou ferido." Este é o mundo que Rihanna e Rocky têm navegado. Falsas acusações de traição, ameaças de morte tornadas reais, uma base de fãs que quer que eles fiquem juntos para sempre ou os quer destruídos para conteúdo. E então, menos de 7 semanas após as balas rasgarem sua propriedade, Rihanna postou as fotos Mon Amour. Para entender por que Rihanna postou aquelas fotos e entender por que qualquer reação de A$AP Rocky importa, você precisa entender o que Savage X Fenty significa para Rihanna. Este não é um projeto paralelo. Este não é um negócio de vaidade. Este é o motor de um império de bilhões de dólares. Em 2017, Rihanna estabeleceu um novo padrão da indústria com Fenty Beauty, uma linha de cosméticos que atende a mais de 40 tons de pele. No ano seguinte, ela lançou Savage X Fenty, uma linha de lingerie com ofertas de tamanho XS a 4XL. O patrimônio líquido de Rihanna é de US$ 1,4 bilhão, construído a partir de uma participação de 50% na Fenty Beauty e uma participação de 30% na Savage X Fenty, uma fortuna construída quase inteiramente depois que ela parou de fazer música em 2016 e redirecionou sua atenção para a propriedade. Rihanna não é apenas o rosto de Savage X Fenty, ela é a marca. Como fundadora, Rihanna sempre defendeu a expressão pessoal através de lingerie. Falando para as pessoas, ela compartilhou sua filosofia: lingerie para mim deve ser usada de qualquer forma e em qualquer lugar que você queira. Cada campanha que ela modela é uma extensão dessa filosofia e também é uma decisão comercial. Quando Rihanna posta aquelas fotos, as vendas disparam. O engajamento em mídia social explode. A marca permanece relevante em um mercado lotado de concorrentes. Isso não é comportamento novo. Em janeiro de 2026, ela lançou uma coleção de Dia dos Namorados chamada Love So Savage, uma ode moderna a Afrodite. A nova campanha foi inspirada em Afrodite, a antiga deusa grega do amor, beleza e prazer, entregando uma representação visual impressionante que celebra romance e empoderamento. Ela modelou por si mesma. Antes disso, em setembro de 2024, Rihanna lançou um ensaio fotográfico arrebentando um conjunto brilhante de lingerie amarela Savage X Fenty, capturando a estrela em toda sua glória pouco vestida. Antes disso, em abril de 2025, o TMZ divulgou uma história dizendo: "Cuidado, A$AP Rocky." Parece que sua menina Rihanna tem casamento em mente. Veja estas fotos super sexy do Instagram que mostram Riri com lingerie apresentada em sua coleção de noiva Savage X Fenty. Cada uma daquelas campanhas apresentava Rihanna em lingerie reveladora. Cada vez, as fotos ficaram virais e não uma única vez houve um relato credível de A$AP Rocky estar furioso sobre isso. Na verdade, o TMZ observou que A$AP é um cara sortudo, para dizer o mínimo. Então, quando as fotos Mon Amour caíram em 23 de abril e a internet imediatamente começou a elaborar narrativas sobre Rocky enlouquecendo, valia a pena perguntar com base em exatamente o quê? Que evidência existia de que esse homem, que viu seu parceiro modelar lingerie por anos, que a apoiou em cada evento de moda, que estava sentado na primeira fila em suas ativações de marca, de repente tinha um problema com isso? Essas fotos são apenas uma prévia dos looks do Savage Summer. Então, além do impacto imediato de isca de sede, a campanha reforça o domínio incomparável de Rihanna sobre moda e cultura pop. A coleção Mon Amour foi um movimento comercial estratégico. Era hora de gerar buzz antes do verão e Rihanna o executou da maneira como sempre faz, sendo a campanha. A pergunta real não é se Rocky teve um problema com as fotos. A pergunta real é porque alguém acreditava que sim, e é aqui que a história caiu melhor, onde se revela pelo que realmente é. A afirmação de que A$AP Rocky enlouqueceu com as fotos de lingerie de Rihanna e que ela subsequentemente deixou não se sustenta nem sob o menor escrutínio. Na verdade, a evidência aponta na direção exatamente oposta. No mesmo dia em que as fotos ficaram virais, 23 de abril de 2026, A$AP Rocky foi perguntado sobre Rihanna posando para Savage X Fenty. Sua resposta: seu corpo, sua escolha. Isso não é para eu controlar. É só isso. Sem raiva, sem ciúmes, sem comportamento controlador, apenas um homem que entende que seu parceiro é uma mogul gerenciando um negócio de bilhões de dólares e que as fotos que ela posta são parte desse negócio. Esta resposta é consistente com tudo que Rocky já disse sobre Rihanna, pública e privadamente. Durante uma entrevista de 2021 com a GQ, Rocky descreveu Rihanna como o amor de minha vida e minha mulher. Em um recurso da revista W, ele disse: "Ela mudou muito porque se tornou mãe naquele período e isso certamente muda, mas essa mulher sempre foi magia."
Filosoficamente, a maneira como ela opera está em outro nível. Ela é a pessoa mais charmosa e genuína da Terra. Sua energia é incomparável, única. Eu simplesmente a adoro. Isso soa como um homem que enlouqueceria com seu parceiro fazendo um ensaio fotográfico de lingerie. Um ensaio fotográfico que ela faz várias vezes por ano para uma marca que ela literalmente criou, e a afirmação de que Rihanna o deixou é igualmente infundada. Nem Adalar Japet nem Rihanna confirmaram oficialmente seu casamento, mas são um casal comprometido. Basta ver o quanto ambos se apoiam em todas as áreas de suas vidas. Apenas semanas antes de essas fotos caírem, Rihanna disse publicamente: "Sempre sou orgulhosa do meu homem. Meu cara é criativo e um gênio." Ela disse isso no show de moda WGE dele em fevereiro, onde o surpreendeu nos bastidores e sentou na primeira fila. A fundadora da Fenty Beauty anteriormente se derreteu por rock depois que seu último álbum, Don't Be Dumb, alcançou o número 1 na parada Billboard 200. "Apenas eu aqui para deixar você saber que meu Baby Daddy tem o álbum número 1, Rihanna escreveu nas redes sociais na época. Este é um casal que enfrentou falsas alegações de traição, um julgamento criminal completo, disparos literais em sua casa e especulação constante da internet sobre seu status, e eles passaram por tudo isso juntos. Quando Rocky foi declarado inocente em seu julgamento por disparo, ele foi visto saltando para os braços de Rihanna ao ouvir o verdito. Em janeiro de 2026, Rihanna insinuou que espera ter seu quarto filho com Adolas AP Rocky, apenas meses depois de receber o número 3. O rumor de que Rihanna deixou Adolas AP Rocky segue um padrão bem estabelecido. Uma postagem satírica afirmando que Adolas AP Rocky traiu Rihanna acumulou milhões de visualizações em horas, expondo a rapidez com que a desinformação se espalha quando nomes de celebridades estão envolvidos. O post originou de uma conta no X chamada Ups Crave, que tem um histórico documentado de publicar conteúdo satírico e deliberadamente enganoso. Não era um jornal. A mensagem era curta, apenas uma frase, e foi o suficiente para inflamar uma das maiores conversas online da semana. Ups Crave construiu seu seguimento criando manchetes exageradas projetadas para provocar uma reação. Esta é a mesma conta, Ups Crave, que postou a citação real de Rocky sobre as fotos de Rihanna. Eles postaram ambas, a citação de apoio e conteúdo anterior de separação fabricado, e as pessoas correram com a versão que gerou mais indignação, mais cliques, mais engajamento porque seu corpo, sua escolha. Não recebe retweets da maneira que a AP Rocky enlouqueceu recebe. O que aconteceu com este rumor não é incomum. Casais de alto perfil com bases de fãs dedicadas são alvos frequentes de escândalos fabricados, e o apetite por drama de celebridades nas redes sociais garante que mesmo as alegações menos críveis encontrem um público amplo rapidamente. O período de vida de uma correção é quase sempre mais curto do que a história falsa original. Então, aqui está a verdade. Rihanna postou fotos para sua marca. Rocky a apoiou publicamente. Ninguém deixou ninguém. O casal tem 3 filhos juntos, sobreviveu a mais do que a maioria dos casais jamais enfrentará, e continua aparecendo um para o outro a cada passo. Sua narrativa inverte o script do drama de celebridades. Em vez de separações, é sobre construção. Enlouquecer faz, e essa é a história real aqui. Não sobre lingerie, não sobre uma separação que não aconteceu, mas sobre como a internet pega uma foto, anexa uma narrativa e fabrica uma crise, tudo antes do casal em questão ter terminado seu café da manhã.